Vocês estão me escutando bem? Como é que tá meu áudio? Boa noite. Boa noite, Ju. Vocês me escutam? Boa noite, Lilian. Tá bom, né? Tô só aguardando o perfil do Brasil Orante entrar, tá bom? Só um minutinho. Oi, Igor. Tô com a câmera invertida. Peraí que o meu áudio aqui tá... Pronto, agora sim. É porque tava no geral, mas agora no fone. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, bem? Nossa, o vídeo tá bom. Tá Nossa, perfeito. você tá conseguindo enxergar? Perfeito. Quando a gente for começar, eu vou tirar o chat. Aí a gente volta Tá com o certo. chat lá no final para as perguntas. Então tá tudo bem, né, pessoal? O áudio delas, das meninas, e o meu também tá tudo ok, né? Pronto. Ó, hoje é dia 29 de abril, é o dia da festa litúrgica de uma das 4 doutoras da Igreja Católica Apostólica Romana, Santa Catarina de Sena. E nessa noite a gente vai dar uma mergulhada, certo? A Gabriela vai falar para a gente um pouco sobre a vida dela, sobre os milagres. Eu vou entrar na parte do cativeiro de Avignon e do cisma papal, que é o momento assim em que Catarina basicamente é uma diplomata de Deus, certo? Então talvez seja a obra dela, fisicamente falando, aqui no nosso mundo secular, seja a obra mais importante, né? E por fim, a nossa irmã Raquel vai tratar da parte teológica desse livro aqui, ó. Santa Catarina de Sena, o diálogo, onde essa santa tem um diálogo diretamente com Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Gabi, você está com o teu livro próximo aí para mostrar para o pessoal? Não, né? Não, ele não tá Mas eu vou aqui. arranjar a imagem dele e mais tarde eu mostro para o pessoal, tá bom? Porque aí o pessoal quer pesquisar depois, né? E aí é sempre bom a gente estar com as fontes. Sim. Eu baseei boa parte dos meus do conteúdo no um professor de história chamado Rafael Paulon. Vocês encontram os vídeos dele que tratam sobre o cisma no YouTube, no canal do século XXI, certo? Que é o canal católico, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo a invocação à Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem fazer a invocação do Espírito Santo? Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. A Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor
Senhor nosso. Amém. E agora vamos fazer a oração a Santa Catarina. Ó notável maravilha da Igreja, serva virgem, que por causa de tuas extraordinárias virtudes e pelo que conseguiste para a Igreja e para a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos. Virá teu bondoso olhar para nós, que confiantes na tua poderosa proteção, peçamos com todo o ardor, afeição e súplica, para que nos obtenha, pelas tuas preces, o favor que ardentemente vamos desejar. Vamos principalmente pedir que tudo que a gente fale hoje, certo? A gente não toque nenhum tipo de heresia, certo? Que a gente faça tudo que for a vontade do Pai. Peçamos aqui, né, para a Catarina. E também eu vou colocar aquele congresso que está tendo em Boston, né? Aquele congresso lá que começa com S e tal. Peçamos para que Santa Catarina interceda para os nossos irmãos lá dos Estados Unidos. Com tua imensa caridade, recebeste de Deus os mais estupendos milagres e tornando-te a alegria e a esperança de todos nós, que oramos a ti e rogamos ao teu coração, que recebestes do Divino Redentor. Serva e Virgem, demonstre de novo o poder da tua caridade, e o teu nome será novamente exaltado e abençoado, e que consiga para nós a graça suplicada com a eficácia da tua intercessão junto a Deus, e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso, em eterna alegria e felicidade. Amém. Pronto, agora é o momento da Gabi. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Gabriela, né? Faço parte do Brasileirante. Vou começar esse momento da explicação sobre Santa Catarina de Sena. O livro, o Igor vai procurar a foto para mostrar para vocês, mas é de uma autora chamada Sigrid Undset. Foi da minha biblioteca católica. Eles fizeram essa divulgação, né, da realidade da vida de Santa Catarina de Sena. Acho que do ano retrasado. Ele já é um livro um pouco mais antigo do lançamento deles. Mas aí, essa autora, ela se converteu através da história de Santa Catarina de Sena. E ela vai contar essa história. E Santa Catarina de Sena tinha o sobrenome Benincasa, né? Ela nasceu em 25 de março de 1347. Ela era irmã gêmea de... Na época, ela tinha 22 irmãos. E ela foi a 23ª ou 24ª, né? Vai depender se ela nasceu primeiro ou depois. Mas é muito interessante porque depois essa irmã gêmea de Catarina morre e aí a mãe dela tem mais um filho. Então, Catarina vem de uma família de 25 irmãos. A família dela, para nós hoje, seria considerada uma família pobre, mas para a época tinha até uma condição razoável de vida. Ela nasceu na Itália, em Siena, né? Uma jovem desde muito nova, sempre foi muito cativante, muito sorridente, uma menina muito alegre. Todo mundo conhecia ela pelo seu sorriso. Só que Catarina era muito doentinha também. Tinha ali uma fragilidade desde muito nova. Sempre foi vista pelos pais, pela família, com muito cuidado, com muito zelo, porque ela realmente era mais frágil e acabou se tornando a irmã mais nova da família, porque as outras duas que vieram, a irmã gêmea e a que veio depois, faleceram ainda na infância. Então, Catarina teria sido a última da família. E esse livro, isso, a imagem dela, né? Uma das retratações de Catarina, ela morre, só para poder vocês fazerem uma ligação, né? Catarina, ela nasce em 1347, ela morre em 1380, ou seja, ela morre com 33 anos, a idade que Cristo morreu também, né? Então, ela tem uma ligação muito forte com o Nosso Senhor, foi esposa de Nosso Senhor, né? Catarina, entre 5 a 7 anos, vai depender da obra que nós vamos ler, eles falam que Catarina teve a primeira aparição de Jesus. Ela viu realmente Jesus. E ali, depois de muito discernimento, ela cita isso no livro, depois de muita oração, de muita reflexão, Catarina decide já na infância fazer esse voto de entrega a Deus. Ou seja, a Catarina, ela se entrega para ser esposa de Jesus. Só que lá na adolescência, nós vamos ver os pais planejando o casamento de Catarina, porque era muito comum isso na época. E eles realmente preparam tudo para que ela se case. E ela sempre silenciosa,
sempre foi muito obediente, sempre seguiu os mandamentos da igreja, porque se nós formos olhar Catarina, a maior de todas as obras dela foi o amor à Santa Igreja Católica. Ela sempre foi muito fiel. E foi até aquilo que o Igor já trouxe um pouquinho para nós, né? A influência que ela teve diante da realidade papal da época. Então, Catarina de Siena, ela tinha esse amor pela igreja, a família queria que ela se casasse, ela era muito, né, devota, então ela realmente respeitava os mandamentos, silenciava para não ofender os pais, mas chegou um momento em que ela diz, não, agora eu vou falar, vou me posicionar, e eu já fiz um voto com Deus e eu quero que vocês aceitem. E nós vamos entrar dentro das virtudes de Catarina, que eu quero que vocês entendam. Quando ela diz, nessa obra que eu li, quando ela diz que quer ser esposa de Cristo, que fez o voto, que será esposa de Cristo, os pais se revoltam com ela. Então, eles começam a maltratá-la, eles começam a obrigá-la a fazer vários serviços de casa, inclusive proíbem ela de ter momentos a sós, para que ela não possa ficar em oração muito tempo. E Catarina se torna obediente. Ela fala assim, que durante aquele período, ela servia o pai como se fosse o próprio Deus e servia a mãe como se fosse Nossa Senhora. Então, nós vemos ali a virtude daquela que se entrega ao querer de Deus. Por mais que a família negasse aquilo que era um pedido, né, uma entrega que ela já tinha feito a Deus, ela continuava servindo com amor. Então, isso é um exemplo para nós. Mesmo que às vezes a gente não entenda algumas coisas que acontecem na nossa vida, isso não pode tirar de nós esse servir com amor. Mesmo que as coisas não estejam caminhando como nós queremos, nós precisamos servir com amor. Então, Catarina ela se mantém obediente. Até que um dia o pai vê ela ali, mesmo com a porta aberta, rezando piedosamente. Aquilo toca o coração dele e ele decide, então, que vai conceder a ela o direito de se tornar uma freira, né? Só que na época era comum que ou a jovem ela iria se casar ou ela iria para a clausura, ser uma freira de clausura. E Catarina vem quebrar um pouquinho esse ciclo da época, porque daí ela resolve entrar na terceira ordem dominicana. E nós precisamos entender que Santa Catarina ela era uma mulher, né, mística. Então, as realidades que ela tinha eram realidades muito fortes. Ela já havia visto, né, santos, ela já havia conversado, o próprio Deus vem até ela vê Nossa Senhora, ela se casa com Jesus num casamento místico, ela tinha uma vida mística. Mas não é porque ela tinha uma vida mística, às vezes nós não temos essa mesma realidade, nós, não quer dizer que não é possível para nós a santidade, muito pelo contrário, porque na vida de Santa Catarina nós vemos vários testemunhos de santidade. Então nós temos essa virtude da perseverança. Nós temos um outro caso que inclusive o Igor já havia partilhado, que queria que falasse sobre ele aqui, eu gostaria de falar com vocês, quando ela vai cuidar de uma mulher que tinha câncer de mama. André era o nome da mulher. E é muito bonito, porque ninguém queria cuidar dessa mulher. O câncer já havia corroído, né? Assim, todo os seios dela, então estava uma ferida cheia de pus, muito feia, muito um odor muito desagradável, então fedia muito aquela ferida. Ninguém queria cuidar daquela mulher. E Catarina vê ali um chamado do céu. Então era a missão dela cuidar dessa mulher. Ela vai cuidar com amor. Vejam a importância, né? Ela não vai de qualquer forma, ela vai com amor. E ela começa a cuidar daquela mulher como se ela estivesse cuidando do próprio Deus. Cuidava com zelo. Só que existem ali alguns empecilhos que acontecem. O primeiro é que o demônio quer gerar nela alguma sensação, alguma coisa que a afaste de Deus. Então ela começa a sentir nojo. Quando ela sente isso, fica, de imediato a atitude dela é enfiar o nariz na ferida. Ela vai para cheirar e ela fala não. Ela fala para o próprio corpo, como você se nega a cuidar dessa mulher? Você que também pode ter uma doença dessa ou até pior. Então ela mostra para o próprio corpo que na realidade é preciso ser humilde. Ela coloca o nariz ali e ela fica cheirando aquela ferida até que aquela ânsia passe. Em um outro momento vem essa ânsia, ela pega uma vasilha, aquela pus, aquela sujeira que ela havia limpado da ferida e ela toma. Ela bebe esse líquido que estava ali. Só que depois, contando nos relatos do seu confessor, ela fala que o cheiro tinha sido o cheiro mais agradável que ela já havia sentido. E o gosto da pus e tudo tinha sido o gosto mais agradável que ela já havia ingerido. Então nós vemos o quê? Que Deus vê o gesto de amor de Catarina e transforma
aquilo que era ruim em uma coisa boa, porque ela já era esposa de Cristo, né? E aí nós temos também, dentro desse mesmo contexto, o demônio começa a semear no coração de Andrea mentiras sobre Catarina. De tal forma que essa mulher começa a ter ódio de Catarina. Começa com uma inveja. Olha só como o demônio faz. Começa com uma inveja. Mesmo ela sabendo que a única pessoa que cuidaria dela seria Catarina, ela começa a ter inveja. Como ela não luta contra aquilo, não reza para poder a tentação ir embora, aquilo progride para um ódio. E ela começa a difamar a imagem de Catarina. Dizer que ela não era virgem, que ela fazia coisas ruins. E Catarina se mantém em oração o tempo todo. E aí, nesse período, Catarina diz uma frase que é muito bonita, tá? No livro dela, que ela fala assim: mais com o coração do que com os lábios. Ela fala essa frase porque todas as vezes que ela saía da casa da mulher, ela ia para casa rezar. E ela falava mais com o coração do que com os lábios. Então ela não reclamava, não murmurava diante dos insultos, porque as freiras da ordem que ela já tinha entrado foram para repreendê-la, falando que onde já se viu ela não ser virgem, e ela atestava, mas eu sou virgem. Mas mesmo assim, as pessoas não acreditavam nela, e ela continuava em oração fiel a Deus. E aí Jesus aparece para ela nesse contexto em que ela pede auxílio do céu, rogando pela sua virgindade, pela sua honra. Jesus aparece e oferece para ela 2 coroas. Se ela quer a coroa de pedras, né, preciosas, ou se ela quer a coroa de espinhos. E pede para que ela escolha, porque se ela escolher uma, a outra vai ser reservada para ela depois da morte. Então ela vai e escolhe a coroa de espinhos e fala que quer padecer tudo aqui nessa terra por amor a Deus. Ela coloca a coroa e ela fica realmente com a testa dolorida. Ninguém via, né? Mas ela sentia a dor dos espinhos que haviam entrado em sua testa. Então é muito bonito o gesto de humildade. Depois de tanto ela ser humilde, né? É concedido àquela mulher a graça de ver, contemplar a santidade de Catarina de Sena. Ela vê o rosto de Catarina de Sena transfigurado realmente. Ali ela se converte, pede perdão para Catarina perdoa, e ela tem ali um momento de conversão muito grande. Então nós vemos ali uma obra de caridade realmente que venceu até mesmo uma ação do demônio, que era realmente tirar daquela mulher aquela que cuidava, né? Que era Catarina de Sena, cuidava com tanto amor. E nós temos vários relatos sobre Catarina. Um outro que eu acho que é muito importante contar para vocês era de um senhor. Olha só, né? A gente que convive com pessoas que são rabugentas. Santa Catarina tinha um senhor que ele já era mais velho, assim, por isso eu falo senhor, né? Ele já estava bem, assim, lá pelos seus 70, 80 anos. E ele tinha muito ódio dos sacerdotes. Catarina de Sena ia todos os dias, sentava ao lado desse homem e ficava ouvindo ele falar mal dos sacerdotes, da igreja. Mas ela estava lá, intercedendo em silêncio. Até que um dia, esse senhor vai vendo ali a piedade dessa jovem e deixa ela falar. E ela começa a ir explicando para ele sobre as realidades da fé, da igreja, da salvação. Esse homem se converte, pede perdão para o sacerdote. É engraçado porque no dia que ele vai pedir perdão, o padre sai correndo dele com medo, porque achava que ele ia querer fazer alguma maldade, matar. Mas aceita, né? Depois escuta o pedido de perdão, concede perdão. Esse homem volta, esse senhor volta a se confessar, a receber os sacramentos e morre com uma vida mais santa. Porque daí todos os dias ele recebia os sacramentos e passava o dia em oração, graças à intercessão dessa santa. Então, Catarina de Sena, ela tem um contexto na vida dela de muita confiança. Muita confiança. Nós temos os episódios, por exemplo, que fala das irmãs dela. Uma das irmãs, porque a família era pobre, se a gente for olhar assim, né, num contexto pela quantidade de filhos, a realidade deles é uma família mediana, né? Para nós seria pobre, mas para eles, no contexto da época, seria mediana. Mas era uma família em que existiam muitas virtudes. O pai de Catarina não falava mal de outra pessoa em casa, eles não falavam mal de ninguém. Mesmo que alguém fizesse mal para eles, não se falava mal de ninguém. Isso era muito claro para eles. Uma das irmãs se casa e o marido dela tinha o hábito de receber amigos e eles tinham comentários ruins sobre outras pessoas. Ela começa a adoecer, porque ela não tinha esse hábito. Essa irmã de Catarina vira para esse homem e fala: olha, se você não mudar esse gesto, eu vou morrer, porque ela estava realmente assim, morrendo, adoecendo. Isso mostra, né? Depois ele, só para vocês entenderem, né? Ele realmente abandona esse hábito para que a esposa não morra. Mas assim, porque ele a amava, né?
Mas nós vemos que já existia uma família virtuosa, mas Catarina era ainda mais virtuosa do que a própria família. Outra coisa importante de vocês entenderem, né, que são muitos pontos, queria poder falar de tudo, mas assim, aquilo que talvez possa ser de mais proveito hoje para vocês, né? Catarina de Sena era analfabeta. Como a família não tinha tantas condições, ela não pôde estudar. Então, assim, Catarina não sabia ler nem escrever. Ela aprende a ler por uma graça divina, porque ela pede a graça para conseguir ler os livros, que eram ali livros que falavam de Deus, né, a própria escritura, mas ela não aprendeu a escrever, somente lá no final da sua vida. Quem escrevia para ela suas cartas eram seus seguidores, aquelas pessoas que estavam sempre com ela. Eles que escreviam para tudo aquilo que ela ditava. Catarina, como eu falei para vocês, como ela era mística, toda vez que ela entrava em oração, ela tinha êxtase. Ela passava, os autores falam assim, ela passava mais tempo no céu do que na terra. E dentre esses êxtases, às vezes ela estava na igreja, ela recebia Jesus Eucarístico e ela entrava em êxtase. Ela não sentia, não via nada, né? Os sentidos dela estavam totalmente sob o domínio de Deus. E tinham pessoas que tinham inveja, que tinham raiva dela, que tiravam ela da igreja, batiam, espancavam. Quando ela acordava, quando ela voltava do êxtase, ela estava toda dolorida, assim, porque ela voltava a sentir, né, as dores, antes ela não sentia, porque existiam essas ações do mal, realmente, para tentar parar a Catarina de Sena. Teve um caso que é muito bacana também. Ela ajudava os moradores de rua, os pedintes. Na época, eles tinham o hábito de dar vinho para as pessoas. E ela ia lá no fundo da casa e pegava o vinho que era da família e dava para os moradores de rua. E eles ficavam impressionados porque nunca acabava. Não acabava aquele vinho. E aí, quando eles foram olhar um dia, descobriram que o vinho estava multiplicando. Ela tirava e o vinho aumentava, né? Jesus estava dando a graça da multiplicação. De tão bonito. Porque o coração dela era um coração tão aberto para as coisas de Deus que Deus honra. Gente, Deus honra. Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. Deus nos ama. Isso é importante, né? E Catarina, ela retribuiu esse amor. Ela foi dócil, né? Então, eu até coloquei aqui para vocês o que eles falam. Os autores falam de Catarina. Que ela era muito delicada. Ela tinha um cuidado em estar sempre bem vestida, assim, limpa, bem vestida e tudo bem cuidado. Ela sempre sorria muito, inclusive falam que quando ela ia para as viagens, sempre ia cantando. Ela era uma pessoa muito alegre. Fala-se também que Catarina era muito otimista, então ela sempre tinha esse pensamento, ela tinha uma força muito grande. Ela tinha um olhar muito franco, Catarina era muito verdadeira. Até São José Maria Escrivá, se vocês conhecem, né, ele já falava dela, outros santos falam, porque Catarina de Sena, ela é doutora da igreja. Existem 4 mulheres que são doutoras da igreja, e ela é uma dessas 4. Catarina, ela é intercessora, né, ela é padroeira da Itália, de Roma e de toda a Europa. Então, assim, Catarina de Sena, ela é uma grande mulher, né? Ela foi, assim, uma grande santa, se tornou doutora da igreja. É para nós um grande exemplo. Nós precisamos conhecer suas obras e aprender, porque a igreja atestou que nós temos muito a aprender com Catarina de Sena. Por isso que ela é doutora, né? Porque a igreja reconheceu que tudo aquilo que ela viveu e escreveu, para nós é muito válido. Então, nós temos que ter esse zelo, né? E uma das coisas que Catarina fala, que eu acredito que quase todo mundo já viu essa frase por aí, que ela fala assim, né? Que não nos contentemos com as coisas pequenas. Deus quer coisas grandes. E aí vem a frase que quase todo mundo conhece, né? Se vocês fossem o que deviam ser, incendiariam a Itália. Ela fala, né? Que se todos nós fôssemos o que Deus quer de nós, o mundo seria incendiado do amor de Deus, das coisas boas, de grandes conversões. Então, para você que está aí assistindo, para nós que estamos aqui fazendo essa live, nós precisamos ter essa abertura de coração que Catarina de Sena teve. Ela deixou Deus guiar a sua vida. Queria muita coisa para falar para você, que não dá tempo, mas, por exemplo, quando Catarina ela entra para essa ordem religiosa, ela vai ser, né, religiosa na casa dela, porque ela era da ordem terceira. Ela fica 3 anos na casa dela, acontecem várias experiências lá com ela, com Jesus. Ela fica realmente afastada do mundo. E realmente Catarina tinha a convicção de que seria até o fim da vida, que ela ficaria ali na casa, servindo Deus daquela forma, como se fosse uma clausura mesmo. E aí, depois de 3 anos, Jesus vira para ela e fala assim, não, agora você vai sair, porque eu tenho uma missão para você. E ela vai viver uma missão, um chamado muito grande,
que é ajudar que o Papa volte para Roma, que é o que o Igor vai falar para vocês. Então, assim, ela tem que se resignar a Deus. O livro que eu li, inclusive, fala que ela não gostou muito, assim, de ter que sair. Ela realmente preferia continuar daquela forma. Mas ela se colocou diante da obediência de Deus e serviu sempre com alegria e com amor. Então, nós temos que ver que essa frase, quando ela fala que se nós formos aquilo que Deus quer de nós, nós iremos ensinar ao mundo, é porque todos os dias nós devemos realmente nos colocar diante da vontade de Deus. E ser perseverante, porque em outra frase ela fala assim, constante e perseverante nas virtudes, pois não é coroado quem começa, mas quem persevera. Ou seja, começar, bonito, bacana, interessante, né? Todos nós começamos um caminho de vida com Deus. Mas a coroa mesmo da eternidade vai vir para aqueles que perseverarem. Então, venham as dores, venham as alegrias, venham as dificuldades ou as facilidades da vida. Nós temos que entender que o que vai nos levar para o céu é a perseverança em Deus, é a nossa confiança em Deus. Catarina de Sena é para nós um grande exemplo de confiança e o que ela ensina, que eu vejo assim que hoje é muito importante que fique no coração de vocês, é esse amor à Santa Igreja Católica. Catarina, ela defendia com ardor e com amor as verdades de Cristo. Por exemplo, ela tinha essa graça sobrenatural de ver o estado da alma da pessoa. Então, quando ela se aproximava de alguém, ela conseguia ver se essa alma estava em pecado venial, em pecado mortal, ou se estava em estado de graça. E um dia ela chega diante de uma mulher que era da nobreza, muito bonita. Só que quando ela se aproxima dessa mulher, o fedor era tão grande, a alma dela estava tão podre, assim, no sentido do pecado, né? Porque ela cometia o pecado do adultério. Então, como ela traía o seu esposo, a alma dela estava podre. Tinha-se a possibilidade de ela buscar o sacramento da confissão, é claro, né? Mas assim, que daí aquilo tudo seria limpo. Mas naquele momento ela vê que não existe esse desejo nessa alma de buscar a Deus. É tão forte que ela tem que se retirar da sala, ela não consegue ficar. Então, nós vemos que o pecado, ele é uma coisa muito séria. Catarina nunca teve medo de falar sobre isso. Catarina de Sena, ela sempre teve uma sinceridade muito grande com as pessoas. Por exemplo, dos seus seguidores, tinha um deles que tinha um desejo muito grande de continuar seguindo Catarina por todos os lugares que ela ia. Só que a mãe dele era tão apegada que não queria deixar o filho. E ela vai e redige uma carta para a mãe dela, que também era muito apegada, né, a dona Lapa, que era a mãe dela, também era muito apegada a ela, queria que ela estivesse do lado o tempo todo, e ela escreve falando que isso não está certo. Mãe, isso não está certo. Ela falava claramente, porque o seu filho não é seu, ele é de Deus. Se Deus o chama para uma missão, você tem que aceitar essa missão. Então, assim, é uma lição para nós também. As pessoas que estão conosco, é uma graça você ter essas pessoas ao seu lado. Mas se Deus chama essa pessoa para alguma missão, nós temos que ter essa abertura de permitir que essa pessoa siga o querer de Deus. Por mais que a gente goste da presença dela, por mais que a gente queira conviver, mas é necessário ter esse abandono, essa confiança em Deus. Então, amar a igreja, amar muito, ter zelo pelas coisas de Deus e ter essa confiança em Deus. A confiança de que Deus realmente nos guia, nos conduz. E Catarina de Sena nos ensina muito isso, né? Agora o Igor vai falar um pouco para nós sobre a questão do cisma. Ô, Igor, você quer falar alguma coisa? Eu vou ajeitar aqui, porque eu preparei um esqueminha, porque tem muita data, sabe? Aí se eu ficar só falando, volto já. Tá certo, tranquilo. Ó, enquanto o Igor vai organizando, né, a gente vai contando umas histórias aqui de Santa Catarina de Sena. Por exemplo, é muito bonita a forma como ela falava do Papa. Por mais que tivessem algumas dificuldades, ela falava assim, que o Papa era o doce Cristo na Terra. Ela era brava, às vezes ela falava de forma mais rígida com o Papa, porque tinha toda uma realidade que eu vou explicar para vocês, mas ela nunca, de forma alguma, desrespeitou. Jamais, e de maneira alguma, porque os sacerdotes são Cristo aqui na Terra. Então nós precisamos realmente ter esse entendimento, né, de que eles são pessoas sagradas. Então, Catarina sempre teve essa vivência muito forte com o sacerdócio, esse respeito muito grande pela Santa Igreja. Nós temos também, né, falando da questão dos acontecimentos de Santa Catarina de Sena, ela tinha um desejo muito grande de ser mártir. Só que Jesus,
Deus já tinha falado para ela que ela não ia ser mártir, mas ela queria muito. Aí um dia ela foi rezar por um homem que ia ser decapitado, ele tinha sido condenado à pena de morte. Ela vai rezar por esse homem para a conversão dele. O demônio fica com muito ódio, ele fala assim que é para ela sair dali, porque ela vai atrapalhar ele, levar essa alma para o inferno, ela continua ali intercedendo e consegue a conversão desse homem. Na hora que cortam a cabeça dele, a cabeça rola assim, ela entra em êxtase, porque ela vê e ela fica tão encantada, ela fala como ela queria ser mártir, mas não era o desejo de Deus, né, para ela, o martírio dessa forma, né? E depois conta uma outra situação que o confessor dela era chamado ao martírio. E ela fala, ele sabia que ele era chamado ao martírio. No dia que aconteceu o martírio dele, ele não entra na cidade. Ele se nega a viver o martírio, porque ele ficou com medo. E depois Catarina chega para ele e fala que ele foi covarde. Era uma grande graça que ele deveria ter aproveitado. E depois ele não vive o martírio, né? Porque ele tinha passado a situação. Então fala, Deus passa na nossa vida, ele nos dá possibilidades de santificação. Só que nós temos que estar atentos e sempre pedir a graça de realmente ser forte nesse momento, porque humanamente nós queremos fugir da dor. Só que se nós não vivermos as dores aqui nessa vida, nós não vamos conseguir nos purificar para já entrar no céu. Então nós temos que entender que a dor, ela faz parte da nossa vida, o sofrimento faz parte. Nós não podemos ter medo disso, nós temos que pedir a graça para que Deus, os anjos, os santos, né, Nossa Senhora, venham em nosso auxílio para que a gente consiga viver tudo aquilo que for reservado para nós, tudo aquilo que a vida tiver ali, né, a nos propiciar de sofrimento, seja em momentos de perda ou seja em momentos de doenças, que isso nunca seja para nós algo para nos afastar de Deus, mas que isso seja para nós um impulso para estar mais próximo de Deus, para estar unidos a Deus, né? Então, nunca vê o sofrimento como algo ruim. Deus não queria o sofrimento para nós. Mas a partir do pecado, nós precisamos do sofrimento para nos purificar. Então, vamos realmente olhar o sofrimento com um olhar de amor, de gratidão e pedir a Deus a graça de entender o que é o sofrimento, né? Que muitos de nós não compreendemos. Igor, você terminou? Tô no ponto. Tô no ponto. Opa, então bora conhecer essa história aí. Como é que a Santa Catarina fez para o Papa chegar de novo em Roma? Tô animado, pode falar. Essa imagem aqui é o local lá em Avignon, na França, onde ficava a sede do Papa. Está até hoje, né? Está bem preservado. E para eu falar esse é o cisma do Ocidente. Não confundir com o cisma do Oriente, que foi lá em 1154, que aí teve aquela divisão e hoje nós temos a Igreja Ortodoxa. Não confundir com esse. Esse aí foi o cisma do Oriente. Esse aqui foi o cisma do Ocidente, né? O foco foi na Europa, né? No ano entre 1378, 1400 e pouco, certo? Esse é o cisma do Ocidente. Antes de eu começar com os papas, porque é muito papa, vocês vão conhecer, nunca vão conhecer tanto papa como vocês vão conhecer hoje. E eu vou botar o tempo aqui para eu ficar olhando aqui para não passar meia hora, porque eu tenho que fechar isso em meia hora. Certo? Não, porque se eu deixar aqui da meia-noite, 3 horas da manhã, eu vou embora. Então eu tenho que ficar me policiando. A gente sabe que Jesus, né, ele fala para Pedro, né, que vai edificar a igreja por Pedro. E Pedro, ele foi o primeiro Papa. Então, ali em Roma é a estrutura base de toda a Igreja Católica, né? De todo o corpo místico de Cristo, né? Ali está centralizado em Roma. E em cada escolha dos novos papas, né? Quando um papa o abdica do trono, ele morre, já era uma tradição, né? Lá em Roma, essa tradição que a gente tem, né? Do conclave. Isso é antigo, isso é desde o começo da igreja. Os cardeais, o clero como um todo, se unem à população de Roma e eles vão rezar para o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo oriente, né, e aponte o novo Papa. Certo?
Só que isso, com o passar do tempo, lá na Europa, isso começou, essa parte mística, essa parte de colocar Deus como o centro das coisas, rezar para Deus, indicar o Papa, isso começou a irritar os reis, os senhores feudais. Por quê? Porque eles tinham as problemáticas de disputas de território, né? Questão de riqueza, questão de crises. Então, as preocupações do mundo, né, começaram a fazer com que famílias, né, reis, príncipes da Europa e também até de Roma, começassem a querer modificar essa escolha do Papa. Retirar essa oração ao Espírito Santo e começar a nomear bispos, certo? Que bispo pode vir a ser um Papa, certo? Então, é exatamente nesse contexto que a gente começa com esse senhor aqui. É o Papa Bonifácio, certo? O Papa Bonifácio VIII. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor ele aqui. Ó, vocês veem que aqui é 1295, 1316. Deixa eu dar um detalhe. Existe uma diferença entre o cisma do Ocidente e o cativeiro de Avignon. Vamos lá, isso é importante. O cativeiro de Avignon são 70 anos que a sede da Igreja Católica sai de Roma, né, e fica na cidade de Avignon. Avignon vocês podem chamar também de Avignão. Não tem problema. A portuguesada é Avignon. E Avignon. São 70 anos em que os padres, todos franceses, permanecem nessa cidade. O Bonifácio, o Bonifácio VIII, ele ainda está em Roma, certo? Só que o Bonifácio, ele começa a ter um problema com esse rapaz aqui, ó, o Filipe o Belo, rei da França. Deixa eu ver aqui. Dá para ver, não dá? Dá para ver? Dá para ver. Pronto. O Belo. Tá dando pra ver bem. O Belo. O Felipe IV, o Belo, certo? O que acontece? O Felipe, ele começa a pressionar o pagamento de impostos por parte do clero. É como se um político hoje começasse a querer cobrar imposto de padre, de bispo. E isso irritou o Bonifácio. E o Bonifácio, exatamente essa coisa que eu falei anteriormente. Os príncipes e os reis, eles foram... Porque assim, esses príncipes eram todos católicos, esses reis eram todos católicos. O dever deles era proteger a Santa Igreja, porque a igreja não tinha exército. O poder da igreja é espiritual. Então ela não tem um poderio bélico, ela não tem um poderio de exército, ela tem espada. Então esse dever de proteção, né, via dos príncipes. Só que os príncipes, eles começaram a se intrometer. A gente é ensinado meio que na escola que é a igreja que se intromete na política, mas olha, se vocês pesquisarem mais a fundo, vocês vão ver que é muito mais a política nessa época que se envolvia na igreja. Você está entendendo? Então o que o Felipe faz? Ele quer cobrar impostos do clero para financiar conflitos e guerras, porque essa era uma época de muita expansão territorial lá na Europa. E o Bonifácio, o que ele faz? Ele coloca a bula Clérigos Laicos. Essa bula é o seguinte: todos os prelados e todo o clero não podia pagar nada a nenhum leigo, ou seja, ao rei, né? O rei é leigo, né? O rei é leigo, sem a autorização da Santa Sé. Ou seja, isso quebrava o Felipe, né? Porque o Felipe estava cobrando, e aí o clero só poderia pagar com autorização do Papa Bonifácio. Então você já vê que você já tem a criação de um problema, né? Os dois aí eles começam a criar uma rixa muito forte. E o Bonifácio, ele coloca também uma outra bula, né? Que Augusta Filii, que é escuta filho, que fala sobre a supremacia papal. Basicamente, essa bula é para dizer o seguinte, para o Filipe o Belo e para os reis: olha, a igreja é superior ao poder de vocês, certo? Nós estamos tratando de salvação das almas. Vocês têm uma importância, sim, a parte temporal, mas a igreja é superior ao poder secular, certo? Isso irrita... Aí pronto, aí o barril de pólvoras.
certo? Você já criou, você já tinha uma antipatia, você já tinha uma busca de controle do poder dos monarcas. Então, você está vendo que eles estão criando atritos que podem gerar consequências no futuro, e vão gerar. O Papa Bonifácio, além desse problema porque o Filipe é da França, só que o Papa Bonifácio estava tendo problemas também com as famílias em Roma. As famílias, nesse mesmo aspecto, querendo sempre nomear bispos, né, e tudo mais. Então, o que acontece? Ele se retira para a cidade natal dele, ele faz um retiro na cidade natal dele, a Anagni. Ela era uma cidade, o pessoal chama Estados Papais. Era uma cidade dos Estados Papais. Ele pega e vai fazer um retiro lá. Eu acho que estava estressado. Muita confusão. Aí, não, vou fazer um retiro. Pronto. Isso tudo é para encaixar a parte histórica para vocês, certo? Então, o que acontece? Quando ele vai para esse retiro, ele está lá no palácio e simplesmente o Felipe, o Belo, envia o exército. Envia o exército, né, para forçar o Papa Bonifácio a desistir do pontificado, né, abdicar do trono. E o Papa Bonifácio diz, olha, nem morto. Né? Ele coloca o pescoço, diz, se vocês quiserem, podem me mandar. Eles desistem, só que o Papa Bonifácio, isso foi uma humilhação muito grande. Não era comum, certo? Um Papa ser afrontado dessa forma. E o Papa Bonifácio acaba ficando muito perturbado e ele morre exatamente um mês depois dessa ofensiva do Filipe Belo. Ok? Com a morte dele, nós temos o Bento XI. O Bento XI é ligeiro. O pontificado dele é 8 meses. Com 8 meses, ele morre envenenado. Não sei, não se sabe quem matou, certo? Tem suposições de algum general do Filipe IV, mas o que se sabe é que o pontificado foi muito curtinho, né? Foram 8 meses e ele morre envenenado. Passamos para cá. Agora vamos para o Clemente. Logo depois, na sequência, o Clemente V. O Clemente é esse aqui que vai começar o cativeiro. Porque até então nós estamos em Roma. Até o Bento, nós estamos em Roma. Nesse aqui, o que acontece? O Filipe simplesmente vira para ele e fala, eu estou lhe convidando para ir ali comigo em Avignon. E esse Papa não tem nenhuma escolha. Ele é escoltado. Avignon é uma cidade que fez parte dos Estados Papais, semelhante àquela cidade onde o Papa Bonifácio, né? Foi, que é a cidade de Anagni. Então, se ela foi uma cidade que já teve a administração papal, então lá tem funcionários, entendeu? Lá tem uma infraestrutura que dava para receber um Papa. E é exatamente o que o Filipe faz. Ele força o Clemente V a ir para Avignon. E aí começa o cativeiro de Avignon, que aí é onde Santa Catarina vai entrar. Esse cativeiro de Avignon tem relação com o da Babilônia, lá do Velho Testamento. É a mesma coisa, o nome é usado da mesma forma, tá certo? E aí o que acontece? 70 anos. São 70 anos que a sede da nossa igreja fica na cidade de Avignon. Todos os papas posteriores, nós vamos ter o Papa João 22, em 1916, o Bento XII, em 1334, o Clemente VI, em 1342, o Inocêncio VII, em 1352, o Papa Urbano V, em 1362, e o Gregório IX. Aí sim, agora vamos começar com Santa Catarina. O Gregório IX é o Papa que vai interagir, né, com Santa Catarina de Sena. Ok. Durante esses 70 anos do Papa em Avignon, os outros países, como a Inglaterra e a Alemanha, não estavam gostando da sede lá. Por quê? Porque assim, todos esses reis, eles mandavam tributos, impostos para ajudar.
na Santa Sé, para ajudar nas obras de caridade e tudo mais. Então, o rei da Inglaterra e o rei da Alemanha, eles não estavam confiando porque a desconfiança deles é que o dinheiro estava indo para a monarquia francesa e não para o Papa. Então você tem todo um ambiente de desconfiança e o povo de Roma já estava pressionando muito para ter esse retorno. Já existia uma pressão social para voltar e essa desconfiança dos outros monarcas, que se realmente o dinheiro que eles estavam enviando estava sendo usado para as obras de caridade da igreja ou o rei francês estava pegando? Ninguém sabia. Né? A tentativa de descobrir se não estava tendo uma corrupção ali. Exato, né? exato. Então, o que acontece? É nesse cenário que nós temos duas mulheres, não só uma, mas duas mulheres. Fantástico. Vocês conhecem essa moça aqui? Essa aqui é nada disso. Essa aqui é nada mais, nada menos do que Santa Brígida da Suécia. Ela e Santa Catarina de Sena vão até o Papa e falam: Papa, pro Gregório aqui, ó. Gregório não. Deus quer que você volte para Roma. Lá é o seu lugar, não é aqui. E aí eu vou pegar aqui uma frase de Catarina, né? Nesse momento, porque ela vai... deixa eu apresentar logo aqui o Raimundo, que o Raimundo é importante. Gente, o Raimundo é esse senhor aqui. O Raimundo é o confessor dela, tá bom? Raimundo de Capua, ele é o confessor dela. Ele escreve esse livro aqui, ó, que é sobre a vida dela, que foi... Esse aqui é antigão, né? De 1700. Tá? O que a gente encontra hoje é esse. The Life of Santa Catarina of Siena, né? Que é a vida de Santa Catarina de Siena. Ele é beato, ó. Esse blessed aqui, ó. Blessed é de beato. E aí Raimundo, agora eu aprendi dessa vez. Raymond é Raimundo, eu não sabia. Pra você ver. Olha como nossa igreja é rica. Esse aí, ó, gente, que eu comentei pra vocês que era pra ser Marcos e não teve coragem. Isso, exatamente. Ó, assim... Aqui, ó. Inclusive, aqui é ele e ela. Inclusive, é para ele que ela fala que o cheiro lá do câncer, do seio lá, e o gosto do pus era maravilhoso. É para ele. É nesse livro aqui que ele cita, certo? Então, o que acontece? Ele vai com ela, com Santa Catarina de Sena. Tem um dos cardeais lá que já conhece ela, já sabe o nível de piedade dela, e ele chama ela. Vem para cá, porque é o seguinte, tinha cardeais do Papa Gregório IX que queriam voltar para Roma. E tinha os cardeais franceses que queriam ficar em avião. Então, o Papa estava completamente dividido. Fora que já estava tendo problema até de violência, de saques, de assassinatos, então, de sabotagens, tudo para tentar fazer ou com que ele ficasse ou com que ele partisse. Então, eu não estou agora com o nome do bispo, mas ele chama, ele corresponde com o Raimundo e chama a Catarina. A Santa Brígida, ela vai lá, ela manda cartas, ela também, né, participa desse processo. A gente não vai entrar nela porque aí seria o estudo dela. Mas sim, ela foi casada, ela teve 8 filhos, né? Depois que o marido morre. Isso. Detalhe, uma das filhas dela também é santa, que é a Santa Catarina da Suécia. Olha, 2 Catarinas. Pronto. Então, oi? Mais uma Catarina, exato. Então, quando Santa Catarina chega lá, o Papa ele fala o seguinte para ela, aqui do livro. O Raimundo ele fala assim: Catarina, cheio de amor por Deus e pelo próximo, e zelosa pelo bem da igreja, que foi exatamente o que a Gabi falou, pelo bem, a Catarina respirava a igreja católica, entendeu? E partiu para Avignon. Eu também estava lá, o Raimundo, né? E agi como intérprete entre eles. O Papa falava latim. E a Catarina não falava nem italiano, não. Ela falava uma língua antes do italiano, que é um tal toscana. Uma língua que seria, né, uma primitiva, anterior ao italiano. Então ele faz essa de intérprete. E ele fala: posso testemunhar
de Deus, posso testemunhar diante de Deus e dos homens que aquele Papa, esse aqui, benévolo, deixou o assunto da paz, como eu falei para vocês, Avignon e as circunvizinhanças estavam, né, com essas pressões muito fortes, tanto para ele ficar quanto para ele partir. Então, você tinha problema de sabotagem e tudo mais. Tinha gente que queria matar ele, entendeu? Tem até um episódio em Florença, pena que não vai dar para falar, né, que queriam matar o Papa, e aí correram atrás de Santa Catarina para matar ela, e ela quase foi Marte, entendeu? Enfim, e aí o Papa vira para ele e fala, o Papa deixa o assunto da paz à Virgem, dizendo, para que você possa ver claramente que eu quero a paz, deixa o assunto inteiramente com você, mas tem a honra da igreja em mente. Então, o que a Santa Catarina vai fazer? Ela vai simplesmente conversar com os cardeais, conversar com o pessoal... os funcionários, né, o pessoal da monarquia e tudo mais, para tentar. Basicamente, o que ela fez, ela foi uma diplomata, certo? Ela foi enviada por Deus, porque os homens só estavam arranjando confusão. Era confusão por cima de confusão. Então, o que Deus faz? Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Ela era analfabeta. Mas ela, do nada não, né? Porque, pelo amor de Deus, ela teve visão com 6 anos. Mas ela chegou lá e começou a conversar com o Papa, esse aqui virou para ele e disse, olha, me ajude aí, eu entrego nas suas mãos, resolva a paz. Olha só. Olha isso. E é um Papa na Idade Média, minha gente. O Papa na Idade Média tinha um poder muito maior do que hoje. E ele entrega essa menina tinha o quê? Acho que ela não tinha 30 anos ainda nessa época. Devia ter 20 e pouco, ela era bem novinha. E ela ela faz essa diplomacia, e o que acontece? Ela parte, né, com o Raimundo, só que o Papa não sai naquele momento, o Papa ainda demora um pouco. E ela manda uma carta. Ela manda uma carta para eles depois. Olha o que ela fala, minha gente. Olha só, deixa eu pegar aqui para eu não cometer nenhum erro. Ela fala assim, ela pede que o Papa seja homem e enfrente os inimigos da igreja. Batata Sandra. O que acontece? O Gregório, tem até a imagem aqui, ó. Aqui é o retorno dele a Roma. Ele resolve voltar. Essa pintura, né, é exatamente aí, nesse momento, em 78, né? 1378, ele volta, né? Ele vê, porque os inimigos, né? Eram todos aqueles que estavam querendo que eles ficassem em Avignon. E aí ela disse, vamos, força, confia em Deus, seja homem, e ele volta, então, para Roma. Isso aqui no... Deixa eu tirar aqui o Raimundo. Pronto, aí agora nós vamos entrar, de fato, no cisma. Muita atenção de vocês. Porque aqui tem datas e é importante. Ó, eita, acho que não vai dar para ver. Aqui o Gregório, tá vendo? Gregório IX, 1378. Ele volta para Roma. Nesse mesmo ano ele morre. Quem assume o Papa Urbano. Urbano VI. Esse Papa é o Papa que Santa Catarina vai interagir com ele. Bastante, porque ela morre só em 1380, né, Gabi? Isso. E o pontificado dele passa de 1388. Então ela interage muito com o Gregório e com o Urbano VI. Certo? O episódio... Tem um momento em que ela vai... Aqui já estamos em Roma, gente, ó. Verde, Roma. Os anos de Roma e todos os papas. Avignon, né, que é... Aqui, ó, só vai ter 2, né, que é o Clemente. Então aqui ela está em Roma. Ela faz uma visita a Roma e ela fala, como a Gabi falou, é como se ela tivesse o discernimento dos espíritos, né? Então ela consegue ver o estado das pessoas. Então ela vai e faz praticamente ela faz uma varredura em Roma e detecta o estado da alma dos prelados e do clero. E ela fala isso lá para o Papa. E o Papa diz o seguinte, olha o que o Papa fala para os cardeais, virando-se para os cardeais. Ela descasca os cardeais, entendeu? Ela fala, ó, o clero tá assim e tal, aquela coisa lá que a Gabi falou do cheiro, aquelas cores do cheiro,
que está no ar e tudo mais. E o Papa fala: vem vocês, irmãos, como são repreensíveis aos olhos do Senhor os nossos medos e pecados. Uma simples mulher nos envergonha. Eu chamo de simples mulher, não por desrespeito, mas em referência ao seu sexo, que em si é fraco. Acho que o fraco ele quer dizer fisicamente, né? Em comparação com o homem. Não por desrespeito, mas em referência ao seu sexo, que é fraco. E também por nossa própria instrução. Isso aí tudo bem, esses caras eram altamente instruídos. Em comparação, só que ela foi instruída pelo Espírito Santo. Aí não tem como. Toda a instrução desses papas, né, de leis, de tudo, não chega aos pés da instrução que ela recebia do Espírito Santo, que é a sabedoria de Deus, que é superior a tudo. E ele fala, por natureza, ela deveria ter medo, mesmo quando nos sentimos perfeitamente confiantes. Em vez disso, nós é que temos medo, né? E não nos afastamos dos pecados, enquanto ela nos apresenta argumentos para nos encorajar. Isso é realmente vergonhoso. E ele continuou: de quem deveria o vigário de Cristo ter medo, mesmo que todo o mundo estivesse contra ele? Cristo é mais forte do que o mundo, e não é possível que ele abandone sua igreja. Isso aqui também tem um aspecto que nós vamos já entrar do cisma, que ele fala, né? Tem a questão do pecado, né, da cúria, e também dessa disputa, que nós vamos chegar exatamente agora. O Papa Urbano, ele, digamos assim, começou a assumir alguns bispos lá, certo? Ele começou a ser, digamos assim, muito... Aqui a gente tem um termo carne de pescoço. Ele começou a ser um pouco, assim, maldoso, né? Ele começou a perseguir, principalmente, cardeais franceses. E alguns desses cardeais franceses sumiram. Sumiram. Ninguém achou o corpo. E vigário de Cristo, a gente sabe que não é para andar por essas veredas, né? E o que acontece? Vem aqui uma rainha, chamada Rainha Joana de Nápoles. Essa rainha, ela se une a esses cardeais. Lembrando, gente, aqui o Papa Urbano é Roma. Essa rainha se une a esses cardeais franceses que o Urbano estava perseguindo e faz um concílio de Nápoles. E elege nada mais e nada menos que um dos últimos antipapas da Igreja Católica, que é o Clemente VII. Você sabe o antipapa? Tá aqui. Clemente VII, aqui, ó. Pronto. Em Avignon. Então nós temos dois papas. Nós temos um papa em Roma, e nós temos um papa em Avignon. Protegido e financiado por esta senhora, Rainha Joana I de Nápoles. Ok? Está aqui a linha do tempo. Metade da Europa, dos países europeus, estavam com o Clemente VII. E a outra metade estava com o Urbano. A Europa foi dividida. Totalmente dividida. Ai, meu Deus. Está contando um tempo aqui, 18 segundos restantes. Será que vai coisar a live? Uma barrinha aqui em cima. Não estou vendo não. Onde que... Voltamos. Ela caiu. A live caiu. Mas não tem nada não que eu junto depois e vai voltar no YouTube, viu? Não se preocupe não. Quem tem problema não. Então, voltando. Porque ainda falta 7 minutos aqui. Então, você tem exatamente o cisma nesse momento, em que a gente tem... Só que vai piorar, porque vocês sabem, né? Que às vezes, né? Em vez de melhorar, pode piorar. E aí, depois desse Papa, nós temos o segundo antipapa, que é o Bento, né? O Bento XII, o Bento XIII, aqui. Em Avignon só teve esses dois. O Clemente VII e o Bento XIII. Desculpa, eu falei 12. O Bento XIII, certo? E aqui em Roma, a gente vai ter o Urbano, né? O Urbano morre em 1389. A Catarina morre no pontificado dele, certo? E ela, digamos assim, ela doa a sua vida, né? Pela unificação da igreja. A morte dela, a oração mais forte, porque ela morre e ainda estava nessa situação aqui, gente, ó. Ela morre, tinha o Clemente e o Urbano. Então ela entrega a vida dela pela unificação da igreja.
Tá bom? E aí a gente vai ter o Bonifácio IX, o Inocêncio aqui, ó. Deixa eu botar aqui. O Inocêncio VII e o Gregório, o Papa Gregório II. O Papa Gregório II ele é importante para nós, bastante importante. Por quê? Bem, vocês conhecem a cidade de Pisa, né? Pisa, aquela que tem aquela torre assim, tortinha. Conhece, Jagão? Pronto. O que acontece? Os cardeais abrem o concílio de Pisa para resolver essa questão. Nós estamos aqui com o antipapa Bento XIII e o Gregório. Aqui, ó. Certo? Aqui o Gregório XII. Então eles querem resolver isso. Quem é o Papa? Né? Porque isso trazia muita insegurança. A Europa estava dividida. E aí eles fazem o concílio lá na cidade de Pisa. Né? Para que ou os dois abdiquem e eles elejam o verdadeiro Papa, ou então um abdique e o outro, né, consiga assumir, né, sozinho, né, de forma singular. Só que o que acontece? Esse concílio faz o quê? Elege um terceiro Papa, Alexandre V. E aí esse excomunga esse excomunga esse, todos os três se auto-excomungam. Gente, a nossa igreja já teve 3 papas. Eu achava que era só 2, eu não sabia que teve esse aqui, não. E ele fica justamente na cidade de Pisa. Eles não decidem nada, certo? E aí o que acontece? Eles decidem só que o verdadeiro papa é o Alexandre V. Só que o verdadeiro é esse aqui, é Roma. A sede, a cátedra, lá onde Jesus edificou a igreja, a pedra angular é Roma. Esses aqui são antipapas, certo? Depois do Alexandre, nós temos o Papa João XXIII. O Alexandre passa pouco tempo, para vocês verem, ó, o quadradinho dele, né? O João já passa mais. Esse João XXIII, ele é antipapa. Aí, mais para frente, vai vir um papa e vai escolher esse mesmo nome. Aí os cardeais ficam, bom, mas vai escolher o nome de um antipapa. Porque nós temos um papa, João XXIII, que escolheu o nome do Oi, diga. Inclusive que é santo, né? Exato, exatamente. Certo? Então, o que acontece? 3 papas, outro concílio. Concílio de Constância. E aí, nesse concílio, esse papa aqui é preso. Esse aqui era de Pisa, né? Ó. Ele é preso. Esse aqui continua lá em Avignon, mas os cardeais abandonam ele. E ele acaba ficando sozinho. Então ele perde todo o poder. E o Gregório XII, ele abdica. Esse aqui foi o K. O penúltimo, porque o último foi o Bento. Antes do Bento foi esse aqui. O nosso Bento XVI, não tem? O Bento XVI, pois antes dele foi esse aqui. Mas ele abdica para a entrada do Martinho. O Martinho V, que aí sim, agora, aqui ó, Martinho V só tem em Roma. Encerra o cisma do Ocidente. Só que tem um problema, gente. Aqui é 1418. Daqui em 70, 80 anos, vai vir uma pessoa chamada Martinho Lutero. Tudo isso aqui, gente, criou o ambiente perfeito para o protestantismo. Porque a igreja perdeu muita credibilidade, gente. Foram 3 papas. Mas é aquela coisa. Se Cristo permitiu, é porque ele vai tirar uma coisa boa disso. E ele nos prometeu que o quê? Que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja dele. Ou seja, a igreja balança, mas não cai. Não cai. Tá certo? Encerrei e daqui a pouco eu volto com a minha cara. Aí a Raquel vai pegar agora a parte teológica. Sim. Né? Bom, então é uma parte teológica, depois do contexto histórico desse, né? Então, muito bem explicado. É bom a gente também entender um pouco sobre Catarina de Siena como a parte espiritual, né? Ela era uma mística, foi bem explanada, ela tinha uma espiritualidade muito profunda e a igreja reconheceu essa espiritualidade
em Catarina, né? E existem 3 pontos que se destacam na espiritualidade de Catarina. O Igor voltando aí. Foi mal. E a espiritualidade de Catarina. Uma delas é a intimidade com Deus. Catarina tinha uma intimidade muito profunda. Não dá para negar, né? É verdade. Conversava com Deus Pai, tinha intimidade com o próprio Jesus. Jesus que veio até ela, pediu a mão dela em casamento, deu um anel para ela, simbolizando o amor dos dois, né? E fora todas as experiências que ela tinha com os próprios dons do Espírito Santo, né? Ela tinha essa sabedoria infusa que fazia ela ter essa percepção das coisas com uma clareza muito grande e conseguia fazer ela dar bons conselhos, assim como ela também tinha um discernimento dos espíritos muito aguçado, né? E ela tinha essa facilidade de perceber, né, vamos dizer assim, o espírito que estava movendo aquela pessoa. Então ela tinha uma intimidade muito profunda com Deus, ela tinha um relacionamento de conversa, de diálogo mesmo, né? Por isso que a obra dela se chama Diálogo, porque a gente só estabelece o diálogo com uma pessoa que a gente já tem intimidade, onde você fala, outra pessoa responde. Então, ela faz algumas perguntas para Deus Pai e Deus vai respondendo, né? Então, essa faz parte da espiritualidade de Catarina e que ela traz para nós. A igreja, ela... Isso, lindo esse livro. Recomendo a todos comprarem, ler, vale muito a pena. E aí, assim, Catarina, ela mostra para nós que é possível ter essa intimidade com Deus, que é possível estabelecer na nossa vida de oração pessoal ali uma conversa com Deus. É claro que muitos de nós não vamos ter a experiência de Catarina, né? De morrer e depois Deus pedir para voltar, para poder ensinar, né? Que ela viveu essa experiência, ou então de conversar literalmente com Deus Pai. Mas nós temos as moções interiores que o Espírito Santo vai gerando em nós, né? Então, antes de entrar na parte teológica, eu queria muito trazer essa realidade para que a gente pudesse verificar que é possível ter essa intimidade com Deus, né? E outra coisa também que ela trabalhava muito é a questão da piedade, do arrependimento. Porque Deus Pai, ele deu uma visão para ela do que era realmente a misericórdia dele. Quanto que ele amava o ser humano, e ao ponto que ele entregou o seu filho, né, de uma forma que o filho dele passava uma gota para redimir toda a humanidade. Mas o filho dele, vendo a ofensa, que é imensa, porque Deus é imenso, ele resolve se esgotar por inteiro, né, para poder reparar todos os pecados da humanidade. Até quando eu estava compartilhando com a Gabi sobre isso, eu me emocionei, porque eu falei assim, não precisava Jesus ter chegado nesse ponto que ele chegou na cruz, a gente está com a imagem da cruz, né? E não precisava chegar, mas ele quis satisfazer, né, a honra do seu pai, né? Porque o seu pai tinha sido ferido, né? E aí ele também queria mostrar para nós o quanto esse pai ama, o quanto esse pai ele realmente deseja que a gente esteja com ele, né? Porque ele fala que Deus Pai fala para Catarina numa parte do livro que a nossa alma, capítulo 13, mais ou menos, a nossa alma, ela foi feita para ser um céu para Deus, onde Deus pudesse compartilhar sempre, né, das experiências dele com a gente poder compartilhar, tipo, a nossa alma, ela precisava estar intimamente ligada a ele, de forma que a nossa alma era um céu para Deus. Olha para você ver, Deus nos preparou um céu e ele preparou um céu para ele, que era a nossa alma. A tamanha intimidade que ele queria ter conosco. Só que o pecado foi tão cruel que rompeu essa capacidade da gente ter uma alma limpa, purificada, para ser assim o céu de Deus. Jesus ele precisou vir e derramar todo o seu sangue para restaurar a nossa alma, né? Para que um dia ela venha a ser realmente o céu de Deus, mas aí a gente vai estar em comunhão plena já no céu também. Então ela fala muito sobre essa questão da piedade, do arrependimento, ela trabalha muito essa questão na espiritualidade dela. E outra coisa que ela trabalha muito é a divina providência. A Catarina, ela trabalha muito essa dinâmica da divina providência. Nós que, né, somos de comunidade, a gente toca muito nessa realidade da divina providência. Só que ainda assim não é como a questão da Santa Catarina, porque ela fazia da divina providência não só a questão material, né? Mas ela fazia da divina providência as situações que aconteciam com ela
para que ela pudesse se tornar santa. Esse é o verdadeiro conceito da divina providência, né? E você aproveitar as situações em seu benefício. Porque os sofrimentos, eles vêm, mas aí ela fazia Deus, né, concedeu uma graça dela entender que o sofrimento, ele vivido com amor, né, entendido que ali eu estava reparando o coração de Deus, né, e vivido com alegria. Sofrimento vivido com alegria. Assim, ele faria no coração de Deus o quê? Essa divina providência de mandar mais graças para aquela alma, para que aquela alma ela vá se tornando cada vez mais santa, mais santa. Quanto mais a alma responde bem às situações que Deus permite, mais Deus acumula de graças. E se a gente entendesse isso, né? Eu estava refletindo sobre isso. A gente parava de sofrer um pouco com as coisas que acontecem com a gente e entenderia, nossa, eu estou garantindo realmente a minha salvação. Eu estou garantindo realmente a minha perfeição, perfeição dos meus. Então, não Raquel, isso. é a questão das coroas, né? Que ele oferece a Catarina. Sim. Você quer a coroa preciosa agora e a coroa de espinhos, que seria um purgatório, o sofrimento lá depois, ou você quer sofrer agora para receber a coroa eterna depois, né? E a gente troca, a gente tem essa tendência de pegar, não, eu quero a preciosa logo. E eu acho que também, quando a Raquel veio partilhar isso comigo, que ela até se emocionou, a gente estava conversando sobre essa realidade, que uma coisa é você saber que Deus te ama, uma coisa é você saber que existe um céu, que existe um inferno, que existe um purgatório. Outra coisa é você entender o que é isso. É você contemplar essa verdade. Então, o livro de Santa Catarina, a gente realmente compensa muito. Tem os áudios também, né? O livro em áudio no YouTube, para quem não consegue ler ou não gosta muito, né? Pega lá. Isso, esse aí é o que eu li, gente. E esse do diálogo é muito importante, porque vocês vão aprender realmente a dimensão do amor de Deus. É muito bonito. Compensa muito vocês investirem um tempo para compreender essas verdades. Sim. E aí, assim, é interessante porque no livro, né? Eu falo um pouquinho do livro, daí eu falo para o Igor que, se caso ele quiser soltar, de repente, os comentários, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode ir perguntando, viu, gente? Se alguém leu, quiser compartilhar alguma coisa. Você quer que eu solte agora ou deixe mais para o final? Pode soltar mais para frente, mas aí eu já vou deixar aqui livre para quem quiser, né? Já vai pensando aí, vai fazer alguma pergunta de Catarina Sena, pode perguntar. Tem 15 minutos ainda. Então o pessoal já vai formulando aí na cabeça que quando der 9 horas eu abro. Tá bom? O chat. Sim, na verdade, é que para falar sobre o livro da Catarina Sena, o Diálogo, a gente precisaria a semana toda. E eu peguei uma responsabilidade que em meia hora é impossível. Eu me conhecendo, por exemplo, como que eu explico uma densidade de 37 capítulos em menos de meia hora, né? Mas, assim, vou tentar trazer para vocês um pouco da riqueza desse livro. E aí eu deixo aqui um desafio para vocês, né? Para vocês lerem. E aqueles que quiserem compartilhar mais, podem mandar lá no direct, tanto da Virtuosa quanto do Brasil Orante. Olha eu arrumando o serviço aqui. Que a gente pode estar indicando. A gente pode estar indicando meios de você conhecer mais sobre Santa Catarina, seja através desses audiobooks, enviar esse material que a gente tem, que vai estar na descrição, mas por um acaso, se quiser mais, a gente pode procurar, tá bom? Então, são 36 capítulos que eu considero, assim, tecnicamente pequenos, mas muito densos, porque tem uma riqueza espiritual. Então, o primeiro capítulo, sendo bem sincera, a pessoa, quando ela pega ali no primeiro capítulo, ela leva um impacto. O primeiro, o segundo, até o terceiro, ela leva um impacto por causa da linguagem de Santa Catarina de Sena, que é uma linguagem difícil, porque é uma linguagem da época. Os termos teológicos usados hoje pela nossa catequese, que não é igual a catequese na época de São dos Santos, né? Na época de Santo Inácio de Loyola, era comum estudar virtudes e vícios. Hoje, que dirá, as crianças nem sabem o que é. É uma luta para poder entender o que é virtude. Eles não sabem nem o que é os mandamentos, que dirá as virtudes. Mas, enfim, desculpa, né? É um desabafo aqui das catequeses hoje, que está muito fraca. E daí, assim, algumas, né? Vamos pedir a Deus que venha essa graça de todos os catequistas realmente terem essa catequese por vocação, né? Tem esses catequistas por vocação que eles se dão mesmo para poder evangelizar. Então, a Catarina de Sena, ela escreve, ela tem essas revelações com Deus Pai, e mais ou menos ela tinha entre 30 e 31 anos já.
Quando ela vai mandar fazer redigir mesmo, né, esse livro. Então, é uma das obras mais completas dela, né, considerada uma das obras mais completas, até mesmo porque o autor não é ela, né? Olha quem é o autor, né? E ela só pede para que os redatores ajudem a fazer. Então, eu vou explicar um pouquinho assim. Ela faz 4 pedidos específicos para Deus Pai. E o primeiro pedido é que ela pede para ela a graça de adquirir virtudes. Então, isso a gente já pode copiar de Santa Catarina de Sena. Vamos pedir isso. Segunda coisa que ela pede para que aconteça uma reforma na igreja, né? Porque ela vê toda a realidade, como o Igor bem apresentou aqui, ela conhecia a realidade dos clérigos daquela época. Então, ela pede a Deus a graça de ter uma reforma na igreja, onde os clérigos eles busquem mais a virtude, eles possam ser instrumentos de santidade na vida das outras pessoas. E depois ela pede pelo mundo todo. Olha que pedido bonito, né? Ela pede pelo mundo todo, ela pede pela pacificação dos cristãos rebeldes, ela pede por aqueles que tanto pecam e prejudicam a igreja, né? Então ali ela coloca em especial aqueles que pecam pelo pecado da castidade, né? Que é um dos pecados mais fortes, que ela faz um relato aqui, depois eu vou contar para vocês, né? E ela pede também para que a providência divina cuide de todos, né? E aí ela apresenta um caso em particular, né? Não sei qual, mas ela apresenta lá um caso em particular e Deus vai visitando. E aí ela fala também nessas petições que ela vai viver na intimidade com Deus através da Eucaristia. Então ela fala da importância da gente buscar na Eucaristia a união perfeita com Deus. E através da Eucaristia, alimentando a alma ela tem força para poder buscar as virtudes. Então, são uma das coisas que estão lá presentes no primeiro capítulo, onde ela vai falando um pouquinho de como se conformar com a vontade divina, ela vai falando de se vestir desta vontade. Aí, assim, durante todo o livro, ela vai trazendo vários aspectos da alma, né? Então, esse conceito que hoje a gente conhece de memória, de inteligência, de vontade, essas faculdades da alma, ela traz no seu livro Diálogo e ela explica o que são cada uma dessas faculdades, ela explica o que foi tocado através do pecado, o que o pecado fez na nossa vontade. A nossa vontade antes era reta, seguindo a vontade de Deus sempre. Mas quando o pecado ele toca, acontece uma malícia na nossa vontade. Então, o que acontece? Todas as vezes que nós vamos nos mover a algo, nós estamos ou enraizados pelo orgulho, ou estamos enraizados pelo egoísmo, ou estamos enraizados pela falta de discernimento. São os 3 pontos que ela vai trabalhando também nessa questão dos pecados, que são um dos que mais movem, né? Movem o ser humano hoje. Não que seja só isso, mas como ela diz, né? Com a graça do batismo, nós vamos refigurando novamente a nossa alma, nós vamos transformando de novo a nossa alma. E a gente foi criado para ser como uma árvore, né? Vou usar o exemplo dela, uma árvore de amor, onde a gente doaria todos os nossos frutos em benefício a outras pessoas. Isso que é o nosso chamado, é sempre servir o outro, sempre fazer o melhor pelo outro, porque o outro é Cristo, e porque o outro é meu próximo, porque isso faz parte do mandamento, né? Só que a gente não consegue fazer o bem para o próximo, porque a gente já não consegue fazer o bem para a gente. Então, jamais não vai conseguir fazer o bem para o próximo. Tem essa relação de amor, de servir, né? Então, essa característica da árvore de amor, ela foi sedimentada, arrancada pelo pecado da terra fértil, que era o amor, a caridade verdadeira, do coração abrasado de Deus. Ela foi plantada agora numa terra, né, assim, onde as raízes foram começando, a seiva foi começando a beber desses venenos, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a falta de discernimento. E aí ela fala, se a gente seguir esse crivo, a gente consegue fazer um bom controle da nossa alma, a gente consegue fazer um bom ajuste no caminho da santidade. Pensar assim, o que está me movendo? É o orgulho? Então, eu vou trabalhar o contrário do orgulho, trabalhar a humildade. Está me movendo? É o egoísmo? Então, eu vou trabalhar o contrário, que é a caridade. Vou fazer algo para o próximo, vou sair de mim. Mesmo que eu esteja cansado, eu vou trabalhar em função do outro.
né? Onde entra até essa história aqui que ela cuida, né, da mulher com câncer, da Andrea, né? Então, ela trabalha muito essa questão do trabalho, né, para com o próximo. Se desgastar para com o próximo, porque a gente tem a tendência do egoísmo, de se preocupar só conosco. E essa questão da falta de discernimento, aí é onde ela vai ensinando a gente ter a oração, a passar pelo crivo. Que está me movendo? Qual espírito está me movendo? É o meu próprio julgamento? Né? É o julgamento que o inimigo está semeando no meu coração? Né? É uma insinuação do inimigo? Aí, então, eu descobri qual o espírito que está me movendo. Então, ela ensina a fazer essa pergunta. Antes de você tomar qualquer atitude, você se perguntar, peraí, o que está me movendo? Então, ela ensina isso, né? Estou ensinando de forma prática, já que eu não vou poder apresentar capítulo por capítulo, né? Mas, então, para que vocês tenham essa consciência que ela trabalha muito essa questão do discernimento dos espíritos. Assim, eu achei impressionante. E outra coisa que ela vai falando também, que ela vai ensinando, que eu achei fantástico, é que ela fala como que as nossas virtudes elas podem ser fortalecidas, né? E aí ela pergunta para Deus em relação à mortificação. Ela fala assim, qual que é a mortificação que mais te agrada, Senhor, né? Pergunta para Deus. E aí Deus falou assim para ela, né? Respondeu uma coisa que eu achei interessante, que eu comentei com as meninas. Que ele é um homem, né? Que ele prefere mais a ação do que a palavra, né? Então, no sentido assim, muitas vezes nós nos desgastamos falando muito, e aí entra várias realidades que eu vou trazer aqui, que ajuda a gente a ter até uma visão mística das coisas. E ele fala sobre essa questão de nós não queremos fazer muitas coisas, porque às vezes a pessoa se propõe a fazer muitas mortificações. Não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou fazer aquilo. Não. E o essencial, na verdade, é a ação em direção ao amor, né? É o que Jesus fala. Ele sempre fala sobre essa questão do amor, né? Mas não só isso, né? Traz para nós, através dessa consciência, que nenhuma ação que a gente fizer, seja de mortificação, de penitência, se ela não tiver uma reta intenção por detrás, um motivo pelo qual você está fazendo, ela é vã, né? Até os nossos sofrimentos. Se a gente está passando sofrimentos para tentar satisfazer o coração de Deus pelas nossas culpas, isso agrada o coração de Deus. Mas se nós vivermos os nossos sofrimentos e aí começarmos a lamuriar, a reclamar, nós perdemos os méritos daquele sofrimento. E outra coisa, né? Que nossa, muito, muito interessante, amigo. Ela fala sobre a questão do julgamento, né? E a das almas. E aí eu achei interessante porque Deus, o que ele vai levar em consideração ali também no julgamento, né? E é importante a gente ter a compreensão. Não é tanto a dor que nós sentimos por ter errado. É a dor que nós sentimos por termos ofendido a quem nos ama. Né? Então, assim, isso para mim fez toda a diferença, porque ele fala assim, que o quanto nós o amamos aqui na Terra vai ser o que a gente vai amá-lo no céu. Tipo assim, não tem como aumentar mais. Tipo assim, ou você corre atrás de amar agora bastante para garantir a sua hierarquia mais perto lá de Deus, ou então não adianta depois. Tipo assim, não adianta depois que você vê a beleza de quem é Deus, a magnitude, e falar, meu Deus, por que eu não te amei? Não vai ter como mais fazer nada, né? E aí a mesma coisa em relação a quem é condenado ao inferno. Porque o grau do pecado que a pessoa teve vai ser o grau de contemplação que ela vai ter do diabo. Tipo assim, quanto mais ela pecou, mais feio vai se mostrar a imagem do inimigo. Porque ele é todo desfigurado, porque ele é o ódio em pessoa. Ele não é o amor. Então, eu achei assim, muito, muito forte essa questão, né? Que é a questão, tipo, quem estiver no céu vai contemplar a quantidade de amor que deu a Deus, né? E que gostaria de ter dado, e vai ver que ele ama muito mais, e vai ver o quanto ele é belo, né? E quem não conseguiu ter essa oportunidade, né? Tipo assim, Deus deu todas as formas, chamou, colocou essa live aí para chegar na sua vida, para ser um incentivo, para você
né? Foi colocando pessoas, foi dando a divina providência, foi arrumando meios e meios para poder chegar até aquele coração, né? Esperou até o último segundo ali da morte para a pessoa ainda ter um mínimo de arrependimento. Se aquela alma ela perdeu todas as oportunidades, infelizmente, Deus tentou de todas as formas, os demônios eles vão ser obrigados a aplicar a justiça divina, né? E aí entra a questão do que a pessoa ela vai contemplar, né? E o que vai doer muito nela? É aquele fogo que arde da ausência de Deus. E por mais que a gente tivesse sofrimento nessa terra, a gente sempre tem essa presença forte de Deus, né? Mas a ausência total de Deus se torna algo muito, assim, para a alma, né? E ela vai descrevendo todo aquele sofrimento. E aí ela começa a pedir, né? Ela, diante de tudo que ela vai vendo ali, ela começa a pedir pela conversão dos pecadores. Ela entra num estado, assim, de intercessão profunda, porque ela não quer que ninguém entre lá, né? Que ninguém caia lá. Por quê? Primeiro que ela vê o tamanho do amor de Deus, que é tão grande, e que ele não queria perder ninguém. E segundo, porque ela vê o sofrimento de todos aqueles, né? E aí ela até relata uma história que eu achei forte em relação à parábola, né? Que fala do Lázaro e do rico. E daí ela fala assim que o rico, ele fala para Lázaro, vai lá, né? Fala para os meus irmãos que eles não podem ficar agindo desse jeito e tal, né? E aí, às vezes eu li essa passagem e não entendia. Daí ela explica, né? Não que Deus explique para ela. Não que a alma ali, ela teve um mínimo de arrependimento ou então um desejo de caridade. Porque ela já estava condenada, não podia ter nada de caridade, nada de bom. Mas o que acontece? Como ele era o irmão mais velho daqueles irmãos, né? Então, ele, de certa forma, ele era responsável por aqueles irmãos e ele não educou aqueles irmãos. Se aqueles irmãos fossem condenados, aumentaria mais ainda o sofrimento dele, né? Então, assim, elevaria mais o sofrimento dele. Então, o sentido dele pedir para Lázaro, para que Lázaro vá, era para tentar diminuir um pouco do sofrimento dele, né? Então, assim, não que fosse por caridade, era por puro egoísmo, né? Então, assim, é importante a gente ter essa compreensão, porque nós temos pessoas que nós somos responsáveis, né? Quem é pai, quem é mãe, você tem responsabilidade, né? Deixa eu só acrescentar. Sim, Ele claro. fala, né? Ele vira para Moisés. Acho que é Moisés e o Lázaro. Abraão, isso. Abraão. Ele avisa para os meus irmãos. Aí o Abraão fala assim: olha, ele já tem as escrituras, né? Ele já tem as escrituras, já tem os profetas. Se eles não acreditarem neles, eles não vão acreditar. E exatamente foi isso que você falou. Ele não está preocupado com a salvação dos irmãos. Ele está preocupado consigo, porque se o irmão morrer por conta do mau exemplo dele, o sofrimento dele vai aumentar. Então ele só está preocupado com o sofrimento dele aumentando ou não. Então os irmãos, coitados. Diga. E uma coisa que eu acho importante, porque na catequese que eu dei essa semana, o meu catequizado perguntou assim: ah, Gabi, mas e essa história que o pessoal fala de que o inferno não existe? Né? Tem um monte de gente que fala isso por aí, o inferno não existe. Ah, mas será que depois que morre não tem mais o que fazer mesmo? Então, assim, gente, vocês que estão assistindo essa live, quem ainda não tem esse discernimento, tem essa dúvida, não é assim que as coisas funcionam. O inferno existe sim. Independente se a pessoa acredita ou não, isso é uma realidade. Essa vida aqui, ela não é somente isso que nós vemos. Existe uma realidade espiritual, existe uma eternidade. Essa eternidade tem que ser o foco, o nosso foco, o nosso objetivo. E depois que morre, não tem mais o que fazer, porque realmente a alma já escolheu o que ela queria. Então, por isso que tudo que a Raquel está trazendo para nós é tão importante. Seria muito bom se vocês lessem esse livro, pelo menos ouvissem ele em áudio, para vocês poderem entender o nível, né, a necessidade de conversão que nós precisamos viver nos dias de hoje. Né? E aí, assim, vou trazer uma realidade, que Deus fala sobre a questão da misericórdia, que daí ela pergunta, né? Ela fala assim, mas Senhor, a fraqueza do ser humano é tão grande, né? Estou interpretando, tá? A conversa, como teria sido. A fraqueza do homem é tão grande, né? A inteligência dele
movida às vezes a pensar coisas que não convém, a memória muitas vezes é surrupiada, vamos dizer assim, pelo demônio, com recordações inúteis, e tantas coisas acontecem em relação às nossas faculdades que ficam como enlouquecidas às vezes para o pecado. Como que resolve isso? E aí onde Deus ele apresenta a questão da misericórdia, né? E ele fala assim que o que mais é possível acontecer e que ele mais deseja é que a alma implore a misericórdia dele, né? Porque a misericórdia dele é incomensurável. E se a pessoa se arrepender, independente do momento que ela se arrepender, se ela se arrepender, a misericórdia dele é tão grande, tão imensa, que nós não temos a dimensão, por mais que teve vários santos que escreveram sobre isso, até a Santa Faustina escreveu, nós não temos a dimensão da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela é capaz de apagar todas as culpas que já tiveram, né, em função de salvar aquela alma. Claro que a alma vai ter que pagar as penas, né, nem que seja no último grau ali do purgatório, sofrer bastante, mas ela sabe já a garantia da salvação dela, né, porque a misericórdia dele é muito grande, em vista de um amor que é muito maior do que a gente possa compreender. Então, às vezes eu fico pensando assim, nossa, quanto amor que Deus tem por nós, seja qual pecado que for. O pecado, por exemplo, que ela cita, que é um dos pecados que até os demônios, eles desviam os olhos, que é um pecado em relação à castidade, né? Assim, quando, por exemplo, pessoas que são de estado de vida, como, por exemplo, o sacerdote, um religioso, ou alguém que deveria estar vivendo ali um estado de pureza, ela cai naquele pecado, o inimigo de Deus, ele instiga a pessoa a cair naquele pecado, né? Mas ele mesmo desvia os olhos para não ver, porque é uma ofensa tão grande, né, que ele desvia. Então, eu achei muito forte quando eu li essa parte, né, em relação a isso, porque até esse pecado, Deus, ele consegue perdoar todos os pecados. O único pecado, ele fala assim, a única ofensa que realmente fere o coração dele, assim, mais do que tudo, profundamente, é quando nós duvidamos do amor dele, duvidamos da misericórdia dele. Então, isso é o que eu sinto, assim, de falar para você. Não é para você se desesperar, meu irmão, você que está assistindo, mas é para você ter consciência. Consciência, tipo, nós temos que buscar a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. Mas nós temos também que procurar o arrependimento sincero, precisamos procurar corrigir as nossas faculdades através de uma boa leitura, através das mortificações feitas por amor, da caridade, né? Através dos pedidos feitos direcionados a Deus na intimidade, na vida de oração diária. Eu queria falar muito mais coisas, mas não sei. Eu queria só complementar uma coisa. Tudo isso que a Raquel falou agora no final, para quem tem gente que gosta de que tudo mostra na Bíblia, né? Mas tem na Bíblia também, gente. Lá em Eclesiastes, se não me falha a memória 2:23, fala assim, que a misericórdia de Deus é da dimensão da sua grandeza. Então, vocês imaginem, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus, ele é, assim, não tem como você medir a grandiosidade de Deus. Deus é o nosso Criador, ele está acima de tudo e de todos. A misericórdia dele é da dimensão da grandeza dele. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, assim, é algo que nossa mente não é nem capaz de conceber a grandiosidade de Deus. Só que exatamente como a Raquel falou, a questão da conversão. Lá em Gálatas, Deus vai dizer que nós não podemos usar a nossa fraqueza ou essa bondade de Deus como pretexto para cair nos pecados da carne. E lá ele cita os pecados da carne, a discórdia, desentendimento, a comunicação, e vai citando os pecados da carne. Então, assim, do mesmo jeito que essa misericórdia é muito grande, um dedo de Deus, né, acaba com o inferno inteiro, do mesmo jeito que essa misericórdia é muito grande, brincar com a misericórdia de Deus é algo muito sério, porque Deus não brinca com a gente, né? Então, assim, que realmente tenhamos isso no nosso coração, a esperança e o amor sempre tem que estar no nosso coração. E esse caso de Catarina de Sena, que eu quero trazer aqui, que está no diálogo, que eu achei interessante. Ela falou assim, a misericórdia divina brilha até na escuridão do inferno, porque não dá ainda aos condenados todo o castigo que merecem. Então, eu achei assim, fantástico. Então, Deus é tão misericordioso, tão bondoso conosco, que ele quer em todo
momento fazer com que a gente compreenda esse mistério. Assim, para a gente entender, daí eu queria, até para finalizar a minha parte, e abrir aqui se alguém quer falar alguma coisa, encerrando também, né? Mas assim, eu queria sugerir a vocês que vocês pegassem esse livro, se você tiver a oportunidade, e você não lesse ele todo de uma vez, porque também é impossível. Mas que você pegasse alguns capítulos específicos, por exemplo, no capítulo 13 vai falar da oração à misericórdia. Começa por esse capítulo, né? Onde você vai estar falando sobre a misericórdia, entendendo ali da divina misericórdia, falando que a Eucaristia é um alimento da nossa fraqueza. Mergulhe primeiro nesse mistério da misericórdia, porque daí você vai pela via do amor, né? Claro que muitas vezes Deus precisa usar da via do medo conosco, do temor servil, né? Para você não cair lá na de gente de cabeça dura. Mas eu quero fazer uma proposta para vocês, né? Tipo, às vezes a gente já está assim num nível, precisa reconhecer também um outro atributo de Deus, que é o atributo da misericórdia. Então, que você procure pegar esse livro ou escutar o áudio e escute o capítulo 13. E aí você leva para a oração e fala, Senhor, eu desejo me encontrar com a misericórdia. Eu desejo me encontrar com o seu amor, para que eu possa, de alguma forma, vencer aquilo que pesa em mim, vencer os meus pecados dominantes, meus defeitos, vencer isso que tantas vezes te fere, Deus. Mesmo eu não querendo, eu acabo te ferindo, né? O Paulo sempre fala, às vezes faço o mal que não quero. Então, leva para essa dimensão. Se não for suficiente, daí você pode ir para outros capítulos que você vai ver. Não falta motivo. Que não falta motivo para a gente se converter. Que daí a gente vai pelo amor servil mesmo. O medo da condenação. Medita um pouco que é o inferno, que não vai querer ir para lá de jeito nenhum. Deixa eu colocar isso aqui, porque foi a parte que mais me emocionou do livro todo. Sim. Que é aqui A Providência Divina, é o terceiro capítulo, no item 34. A Providência Divina. E Deus fala, procura entender, permitir o fato. É aquele que as meninas falaram, né? Que Deus permite, né, determinadas situações de sofrimento para purificar a pessoa, para fazer a pessoa avançar na humildade, nas virtudes e tudo mais. E ele fala, procura entender, permitir o fato para livrar aquela pessoa da eterna condenação que ela merecia. É aquele caso que eu te falei, Gabi, na nossa reunião, daquele homem, né, que foi muito pecador e ele estava sendo jurado de morte, né, para o pessoal que ele devia e tudo mais. E aí Deus fala, procura entender, permitir, e aí ele foi preso, né, e ele ia ser decapitado. E aí Deus fala, procura entender, permitir o fato, né, a decapitação, para livrar aquela pessoa da condenação que ela merecia. Ao misturar o seu sangue com o do meu filho, né, pode ganhar o céu. Aí vem agora o último, esse aqui é o segredo final para todos nós. Deus Pai fala, eu não me esquecerei, jamais esquecerei de ninguém que tenha grande respeito e amor a Maria, mãe de Jesus. Por causa do Verbo encarnado, né, eu entreguei aquele homem a Maria. Quem respeita Maria, seja santo, seja pecador, não será devorado pelo demônio infernal. Então, se tudo der errado, pega no vestido da mãe. Socorro, mãe. Socorro. É verdade, porque assim, Deus ele não muda, é imutável, é uma característica de Deus que São Tomás de Aquino fala, né? Que Deus ele usou de Maria para chegar até a humanidade, pela encarnação do Verbo. E ele vai usar novamente de Nossa Senhora para nos levar até ele, né? Então, assim, Deus não muda. Quem muda somos nós, né? E aí eu deixo aqui para vocês essa frase, né? Também para que a gente possa ir trabalhando esse amor à Nossa Senhora. Vai começar, às vezes, como um amor interesseiro, né? Ah, Maria, me ajuda aí! Depois vai ser como um amor servil, vamos servindo Nossa Senhora, ajudando as pessoas a ser de Nossa Senhora.
Mas depois você começa com o amor à amizade, né? Que é os pontos também que a Santa Catarina trabalha aí no diálogo. Esses três tipos de amor, que o mais importante é o amor à amizade, o amor profundo a Deus. Fechou? Posso liberar os comentários, pessoal das dúvidas? Pode. Pronto. Ativar comentários. Pronto. Vamos ver isso. Pronto, são 9h13, deu para falar bastante, deu para falar, fechar tudo direitinho. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Coloquem pra gente. A live foi quebrada no meio, mas eu vou colocar as duas e vou juntar e vou botar no YouTube. Não se preocupe não, que isso aí não vai perder não. Tá bom? E os livros, né? A do final, depois vai poder... Isso. Os livros, Santa Catarina de Sena ou Diálogo, o da Gabi, Catarina de Sena, a biografia de uma santa, uma mulher, a Sigrid 1 de 7, da Biblioteca Católica, né? Isso, da Biblioteca Católica. E esse aqui é A Vida dela, do confessor, o Raimundo de Capua. Dúvidas? Dúvidas, pedidos ou afins? Ai, gente. Dona Jesus, Lucas, Ju, Dona Dudu. Ó, Alhana, manda, irmã. Tem uma pergunta. Aí depois a Rose. Ó, algum livro sobre discernimento, vocês respondam? A Rose Santana? Ah, sim, com certeza. Então, em relação ao discernimento, a Santa Catarina, no próprio livro Diálogo, ela explica sobre essa questão de como fazer um discernimento. Bom, né? Então, eu vou explicar aqui rapidinho, deixa eu pegar aqui a parte onde ela fala sobre a questão de fazer um discernimento. Enquanto isso, discernimento. Então, no capítulo, já vou deixar o capítulo também. Então, no capítulo 2, tá? Já está bem no início ali de Catarina de Sena, que você pode estar procurando. E daí ela vai falar, o verdadeiro discernimento faz o homem orientar todas as suas faculdades a servir a Deus com virilidade. Então, por exemplo, o que ajuda a gente a ter um bom discernimento? Ver se as nossas faculdades, elas estão com o objetivo de servir a Deus. Então, por exemplo, essa atitude que eu vou tomar agora, ela está com o objetivo de servir a Deus? Seja de forma indireta ou direta, tem uma solicitude ali. Outra coisa, ela tem o objetivo de amar o próximo realmente. Tipo, se for preciso me sacrificar, eu me sacrificaria, né? Outra coisa, essa situação, ela pode estar até me gerando uma aflição, alguma coisa, mas eu percebo que ela pode me gerar alguma graça, né? Tipo assim, eu vejo que ela pode me gerar alguma graça. E outra coisa é quando eu coloco essa em oração para que aquela situação ela possa servir como um objetivo de serviço, né? De ajudar o próximo e tudo mais. Claro que existe também um outro livro, que é do Marim, que ele fala sobre a questão das tentações. Eu posso depois passar para o Igor para colocar no link aqui abaixo, tá? E daí ele vai falar sobre a psicologia da tentação. E eu acho muito interessante, porque daí ela explica toda a psicologia da tentação e aí ajuda a gente a discernir que espírito que está nos movendo. A gente fazer aquela pergunta, isso vai me beneficiar? Vai beneficiar alguém? Vai beneficiar a Deus? Isso é válido? Isso não é válido? Isso está me gerando paz? Uma coisa também que nos ajuda muito a ter discernimento. O Espírito Santo. O Igor estava me falando de um livro que ele estava lendo, né? Que é o Desconhecido, o Grande Desconhecido. O Grande Desconhecido, isso. Eu e o Lucas, a gente estava fazendo a série aqui dos Reels, falando dos 7 dons do Espírito Santo usando esse livro. Sim, e ele é muito bom. Então, o Espírito Santo, Rose, é uma forma também de nos auxiliar com o discernimento dos espíritos. E aí tem um livrinho bem simples, mas que ajuda bastante também, que é do Márcio Mendes, que fala sobre esse dom chamado Discernimento dos Espíritos. Então, deixei aqui vários livros, várias sugestões para você, mas o mais forte de todos é o Espírito Santo.
A Janira fez uma pergunta aqui. Qual a diferença da pessoa mística e o médium? Vocês respondem? Ah, sim. É porque eu vou responder nesse caso, se quiser responder depois. Pode. Então, a realidade mística é uma realidade da Igreja Católica, né? Quase assim, esse termo, né? Vou usar. Já a mediunidade é uma realidade de um outro segmento, né? Por questão prática da live, não sei aonde vai chegar isso, então eu não vou comentar, né? Mas, assim, essa sensibilidade do místico, ele provém da intimidade que ele tem com Deus. Claro que existem pessoas que já nascem com uma realidade de uma sensibilidade maior desde a infância, né? Deus, assim, o quis, como aconteceu com a Catarina de Sena, com 6 anos, Padre Pio que via sempre, né? Então, já nasce com essa capacidade, vamos dizer, essa sensibilidade maior. E conforme a pessoa vai tendo a vida de oração, ela vai conhecendo um pouco mais, ela vai crescendo nessa capacidade mística. Alguns atingiram a realidade mística após avançar as moradas, que é uma realidade que geralmente está lá na quinta, sexta morada, né, que acompanha a vida de oração, e outros vivem por antecipação em vista daquilo que Deus quer fazer com aquela pessoa. Então, é uma sensibilidade maior e que pode ser desenvolvida, gerando a parte de virtudes, de santidade. Já essa outra realidade da mediunidade é só uma deixa, né, vamos dizer assim, para uma sensibilidade, mas eu não sei até onde, né, teria que estudar um pouco mais, até onde entra a questão de se trabalha algumas virtudes e tudo mais. Isso eu não tenho esse conhecimento. Mas é fato que nós, para a nossa realidade católica, nós trabalhamos mais a via mística. E uma das formas também de desenvolver a parte mística é a oração e o silêncio místico, né? Tem um canal que fala muito sobre esse silêncio místico e tudo, que é o canal do Padre Pio, né? Depois eu posso até passar aqui para o pessoal, que eles ensinam um pouco sobre essa realidade da pessoa fazer esse silêncio místico e de ela conseguir ir entrando nessa realidade mística, que a mística é a intimidade da alma com Deus, né? Alguns vão ter manifestações como ver ou sentir, ou até com casos mais evoluídos, levitar, né? Outros vão ter apenas a conversa, colocam mesmo Deus de uma forma mais íntima. Isso é a mística, né? Também tem um livro na igreja que é muito utilizado para explicar essa realidade, que é do Tanqueray, que é o Compêndio de Ascética e Mística, que explica um pouquinho sobre essa realidade. A pergunta, a Ohana fez, né? Das outras vezes que vocês já partilharam sobre algum ensinamento de Santa Catarina, qual experiência você pode citar com as trocas com outros irmãos sobre ensinamento? Eu não entendi, irmã Ohana. Você pode escrever novamente? Se vocês entenderem, me expliquem. Então, da Ohana Padilhas. Ela perguntando, mas depois ela falou que ia sair. Isso. Qual você pode citar com as trocas com outras irmãs? Aí antes ela coloca, né? Se você subir, ó, das outras vezes que a gente partilhou. Ok, essa segunda parte eu não entendi, Ohana. Deixa eu ver se ela tá aqui. Cadê? Ela perguntou da mediunidade para a Janira. Janira, depois eu te respondo no privado com mais detalhes, tá? Cadê ela? Uma resposta. Ó, não, ela tá aqui, ela deve estar escrevendo já. Pronto. Cadê a Vanessa para cantar? Cadê a Vanessa? A Vanessa acabou de chegar da missa. Tá, das outras vezes que vocês partilharam sobre o assunto, ok. Ó, por exemplo, no caso, quando eu partilhei, e assim, eu acho que a gente partilhou muito pouco de Santa Catarina de Sena. Eu não tô, acho que aqui e acolá eu mencionava, mas dessa forma como a gente trabalha hoje, acho que não. Mas eu posso te dizer, na leitura do diálogo, o que a gente nota é que é o seguinte. Primeiro, eu já falei para você de Nossa Senhora ali no final, né? Que ali foi o ponto máximo, assim,
do livro, mas o que eu notei é o quão eu estou longe de amar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, como é que Deus faz para a gente amar Ele? É pelo outro, é pelo irmão. Então, se você não consegue amar o irmão verdadeiramente, você não ama a Deus, né? Porque na Bíblia fala, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque Deus coloca o irmão justamente para a gente, pelo amor pelo irmão, a gente está amando ele. Então eu noto que eu ainda tenho que andar muito. Então eu acho que a experiência que eu tive é que eu estou bem frágil ainda. Seria essa. Na verdade, assim, essa questão do amor, a gente vai tentando entender aí sobre a misericórdia. Quando ela fala sobre essa questão do amor, todos os santos, na verdade, eles falam muito sobre essa questão, porque, na verdade, isso é a perfeição cristã, né? Todos nós, para sermos perfeitos de forma a poder mesmo estar contemplando Deus face a face, a gente tem que olhar o irmão e ver Deus nele, Isso. né? Aí a gente Exatamente. acaba com a verdade verdadeira, porque está vendo Deus na outra pessoa. Exatamente. Como eu trataria Deus? Isso. Faz essa pergunta quando chegar aquela pessoa que é difícil de lidar, você fala assim, como que eu trataria Deus se essa pessoa fosse Deus? Exatamente como você falou, como a Gabi falou. Ela pegou a família dela, que estava, né, agoniando ela. Aí ela, pai é Jesus, mamãe é Nossa Senhora, e os irmãos eram os apóstolos. Né? Eram os apóstolos. Aí pronto. Aí na hora que a mãe dela falava qualquer coisa, ela pensava, não, é Nossa Senhora que está falando. Então tá. Era mais fácil para ela, né, nesse aspecto. Você já respondeu o que mais tocou. Então. Tá, entendi. Na realidade, assim, você tá Diga. cena, gente, ela é um exemplo, assim, fantástico, fantástico. A primeira vez que eu li esse livro dela, eu fiquei, assim, encantada, não tinha palavras para dizer, porque tem muita coisa ali, tem muita coisa. Por exemplo, tem uma parte que Deus fala para ela assim, Catarina, né? Se você quer ser muito feliz, saiba de uma coisa, né? Você é aquilo que não é e eu sou aquilo que é. Se você souber disso, você vai conseguir fugir de todas as artimanhas do demônio e vai ser muito feliz. Então, assim, e ele vai falando de várias realidades. Ele fala sobre o fato de que quando nós estamos em intimidade com ele, tudo que nós vamos olhar no mundo é como se nós estivéssemos dentro de uma água, olhando através daquela água, sabe? Como um reflexo. Então, ele vai falando sobre essa profundidade do amor. É muito rico, gente. Eu aconselho que todos leiam, sabe? É fantástico. Os livros dela são incríveis. Nossa, aí eu fico assim, até com dó, porque faltam muitas coisas. Não, tipo, falta. Eu nem falei que a fonte, nem expliquei os degraus, eu fiquei pensando assim, mas Deus sabe que o que falar é que Deus é amor. Por fim, termina aí, que é amor e misericórdia, que é a relação que ela teve tão profunda com Deus Pai, né? Tem outro livro também, que eu não posso deixar de mencionar para vocês, que são as cartas. As cartas, exatamente. Todas as cartas dela estão reunidas aqui nesse livro. Eu vou pegar rapidinho aqui. É igual esse aqui, pronto. Esse marronzinho. Só que tem, em vez de diálogo, tem as cartas completas. E aí é grandão, é maior que esse aqui, você não vai ler, né? Você vai ler uma carta hoje, outra carta depois, porque é muito denso. E essas coisas de Deus, gente, você não lê como lê as coisas mundanas, não. Você lê degustando, entendeu? Medita. Né? Aquilo ali você vai lendo e aquilo vai fazendo parte de você, entendeu? Então não é aquela coisa que você lê por hobby ou por diversão ou para ficar conversando com os amigos, não. Isso aqui é uma coisa que você vai ler, vai meditar, vai fazer parte de você e vai fazer você avançar mais próximo do amor de Deus e amor ao próximo. Porque uma coisa não desliga da outra. E aí? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Acredito que não, né? Deixar só o convite mesmo pessoal, né? E eles possam estar lendo um pouco mais sobre Santa Catarina. Nós nos encantamos e eu vou falar bem a verdade para você. É um livro assim que levar para oração mesmo. Para você fazer a sua oração pessoal, você tira um trechinho. É que nem imitação de Cristo. Cada vez que eu abro aquele livro, eu levo um tapa na cara, leio só um versículozinho e já é o suficiente para que eu possa perceber o quanto
que a gente precisa crescer na intimidade com Deus e quantas coisas a gente tem que ainda conhecer de Deus. Porque a Catarina Sena trabalha muito essa questão do conhecimento de si mesma, né? E o conhecimento de Deus. A Então, é importante a gente cela interior, não é? Sim. A cela interior. Gente, a cela interior dava uma live de 3 horas. Tá. Não é? Tranquilo, só a cela interior. O livro é esse aqui, Cartas completas, viu? Mesma capinha. Pronto. Desculpa, Raquel. Não, imagina, pode ficar à vontade. É que a gente tá aqui em família já. Eu gosto de live assim. Mas é importante a gente ter essa compreensão, porque como eu disse, né, Deus criou a nossa alma para ser o céu dele. Então, hoje a gente precisa fazer do nossa alma, do nosso coração, né, a cela onde Deus pode ir ali se encontrar com você, né? É o que a Santa Catarina ensina, né, onde ela ia procurar Deus no interior dela, né? Não existe jeito de você viver uma intimidade tão grande com Deus a não ser você entrando dentro de si mesmo. E para entrar dentro de nós, muitas vezes a gente precisa passar por uma via chamada silêncio, né? Que é uma coisa difícil no dia de hoje, né? Então, trabalhar isso na nossa oração também, né? Faça lá o seu momento de silêncio, para que você se interiorize, para que você entre dentro de você. Então vamos encerrar. Vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Pessoal, olha, obrigado. Obrigada. Obrigado. 2 horas já, Tá com 2 horas. Eu não imaginei não, era para ser só 1h30. Mas 2 horas, certo? Eu e as meninas, a gente já está pensando numa próxima semana com 1 ou 2 santos assim juntos, sabe? Fazer um crossover de uns 2 santos assim, que são mais ou menos da mesma família. Vai ficar para o 2º semestre, certo? Aguardem. Se for da graça de Deus, vai dar certo. E estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meninos. Obrigado. Boa noite a todos que ficaram com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.